Abra a palavra de Deus agora comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo de número 7. Nós vamos ler o verso de número 38. João 7, 38. Diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Coloca a mão no teu coração. Diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor, agora recebendo a tua palavra, diante de toda a celebração que já regozija em nosso coração, sabemos que tu tem mais para a nossa vida. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo nos traga toda a revelação da tua palavra, para que por ela sejamos avivados, renovados, abençoados, supridos em todas as áreas que são necessárias serem supridas em nossas vidas, porquanto a tua palavra é poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios, e ela não torna a ti sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada. Então, mediante a liberdade do nosso coração, que ela sim cumpra em nossas vidas, e eu também me entrego a ti, Espírito Santo, com toda a liberdade, para que tu me tomes, e seja tu a falar e não eu, e que assim seja, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o vosso assento. Meus amados, essa palavra nos fala de um momento muito interessante, onde Jesus revela ao povo um referencial muito marcante para a vida deles, diante da celebração da festa dos tabernáculos. Esse momento em que Jesus dá esse relato, ele está participando da festa dos tabernáculos na cidade de Jerusalém, onde vinha o povo hebreu de todas as regiões, se reuniam ali para a celebração da festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos tinha vários rituais, liturgias que faziam parte do processo onde eles buscavam uma purificação, uma remissão e uma comunhão com Deus. Diz então que os turnos de sacerdotes eram devidamente divididos, e conforme a divisão dos turnos, cada um tinha as suas tarefas, e havia então o procedimento do sumo sacerdote, que ele ia fazer a expiação pela nação inteira. Mas durante esse desenrolar, os sacerdotes iam recebendo as ofertas, aqueles animais eram trazidos para dentro do templo, para que fosse oferecido o sacrifício. Então, durante o tempo que era proposto na festa dos tabernáculos, acontecia vários eventos. Mas o momento em que Jesus faz essa menção, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, diz que ele falou isso no último dia da festa. Exatamente no último dia. Por que ele esperou até o último dia? Porque o último dia da festa, dentre os rituais e as liturgias, nesse último dia era o momento em que os sacerdotes saíam de dentro do templo e eles iam até o tanque de Siloé, buscavam águas nas vasilhas, entravam novamente dentro do templo e diante do altar onde havia sido oferecido os sacrifícios, havia sido derramado o sangue dos animais, eles jogavam água num processo de purificação. E quando eles jogavam água no altar, ao redor do altar, havia canais, dutos de água, e essa água toda derramada sobre o altar e ao redor do altar,
entrava por esses canais, por esses dutos, e diz então que do templo começava a sair água corrente por esses dutos. Os encanamentos começavam a jogar água para fora da estrutura do templo, e essa água ia escorrendo pelas ruas, pelos valados, pelos canais, e ia tomando conta da cidade, espalhando água com sangue por onde passava. Ô pastor, que loucura! Era assim que funcionava. Era a fluência das águas misturada com o sangue, sendo lançada para fora do templo após os rituais de sacrifício, que era para aplacar a ira de Deus, para liberar o perdão sobre toda a nação. Essas águas se espalhando pela cidade tinham uma representatividade. Era um momento de muita esperança no coração do povo. Por quê? Porque as águas misturadas com o sangue do sacrifício tinham um simbolismo de que havia sido então cumprido o que era necessário para ter comunhão com Deus, e aquelas águas se esparramando, a água era absorvida pela terra, e eles criam no seu coração que a terra, recebendo a água com o sangue, ela ia se tornar frutífera, ela ia se tornar próspera, ela ia trazer boas colheitas, ela ia atrair a chuva do céu, para que caísse sobre toda a terra, e produzisse as sementes boas, que iam trazer boas colheitas para a nação toda. Havia neles uma esperança de renovo, de vida. Havia neles uma esperança de que, mediante o processo de remissão que foi alcançado pelo sacrifício dentro do templo, que eles teriam uma receptividade de Deus, onde Ele ia despejar águas que iam fazer a terra ser fértil, produtiva, próspera. Havia um simbolismo de salvação, havia um simbolismo do Espírito Santo de Deus naquelas águas. Então, dentro desse momento, que era o momento mais esperançoso no coração da nação, diante da expectativa das águas que iam fluir do templo, as águas que sairiam do templo e abençoariam a terra, a cidade, a colheita, a produtividade, é que Jesus se levantou, bem na hora que eles estavam participando do ritual. E Jesus, se a gente ler o verso de número 37, ele chama a atenção deles dizendo, diz ali, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Pastor, então quer dizer que Jesus usou daquela oportunidade para trazer na mente deles uma reflexão através de uma comparação. Exatamente. Jesus estava dizendo, isso daí que vocês estão fazendo, eu posso fazer com que a vida de vocês venha a ser igual. Como assim, pastor? Jesus estava nesse momento da festa, em que era o momento das águas purificadoras. Amém? Quando se derramava no templo, as águas fluíam como muitos rios de dentro do tabernáculo. Jesus estava dizendo, eu posso transformar você no tabernáculo que tem poder de fazer fluir rios de águas vivas. Jesus usou uma realidade para trazer uma reflexão
espiritual para aquelas pessoas que estavam dentro de um contexto ritualístico de práticas, preocupado com tradições, com costumes, quando Jesus estava trazendo algo novo. Quando Jesus estava trazendo novidade. Quando Jesus estava trazendo para eles uma nova história, um novo meio de comunhão com Deus e um novo meio de usufruir de algo poderoso de Deus na vida deles. Jesus estava dizendo: isso daí é apenas uma figura de quem eu sou. Jesus estava dizendo que ele era o tabernáculo. Ô pastor, como assim? Meus amados, sabe aquele momento da cruz, que Jesus estava lá, e ele, após ter dito, está consumado, teve um soldado com uma lança perfurando o seu lado? Sabe esse momento? Então todo mundo vai lembrar, quando furaram o lado dele, o que saiu de dentro dele? Água e sangue e água. Não foi isso que saiu de Jesus? O próprio guardião do exército romano que furou ele, disse: saiu dele sangue e água. O que saía de dentro do templo? Sangue e água. Estão entendendo? Jesus disse: eu sou o tabernáculo. Eu sou quem vocês tanto buscam através de rituais. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, aí sim terá rios de água viva fluindo do seu interior. Agora, se nós prestar atenção no versículo, diz que rios de água viva. Tá, e aí, pastor? Meus queridos, rios está no plural e água viva no singular. Por quê? Porque os rios fluem de uma única fonte. É só de uma. É só de uma, não é de várias fontes. Tem gente que diz de águas vivas. Não, é rios de água viva, porque a fonte é uma só. Mas a fonte tem poder de fluir em muitos rios, em se expandir, em se multiplicar em muitos rios. A mesma coisa que acontecia no tabernáculo. Toda a água era despejada num só lugar, e daquele lugar fluíam rios para todos os lugares. Abastecia tudo. Tudo era encharcado pelo que fluía através do altar do tabernáculo. Jesus estava dizendo que quem o recebesse se tornaria também um tabernáculo. Quem o recebesse também teria um altar no seu interior. E quem o recebesse também teria uma fonte de água sendo derramada nesse altar. E essa água derramada nesse altar produziria rios de água viva, fluindo através desse que cresce. Quer ver? Lê comigo o versículo de número 39. Diz ali: isto ele disse. Isto o quê? É o versículo anterior. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Até aí tá bom. Sobre o que ele estava falando? Sobre o Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Então, meu amado, em Cristo nós nos tornamos o tabernáculo de Deus.
E a partir do momento em que nós decidimos estar em Cristo e Cristo estar em nós, há um tabernáculo de Deus estabelecido na minha vida. Tanto é que diz o versículo que somos a habitação do Espírito de Deus, somos o templo do Espírito, somos a casa que abriga a presença de Deus. Porque a partir do momento que cremos, nós recebemos do Espírito. E recebendo do Espírito, nos tornamos casas espirituais. E pelo fato do Espírito Santo estar dentro de nós, nós somos o templo de Deus. E pela presença do Espírito Santo, o nosso coração se torna o altar do Senhor. E com a presença do Espírito, nós nos tornamos rios de água viva. Olha para mim aqui, qual é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia? Dentre alguns, um deles é água. Porque ele é o Espírito da vida. E a água é vida. Onde ela passa, ela gera vida. Agora olha para mim aqui. Se Jesus disse que Ele nos transformaria também num templo, onde a água seria despejada no altar e rios de água viva começariam a fluir do nosso interior, Ele também está dizendo que nós teríamos dentro de nós água e sangue. Porque a partir do momento em que recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o sangue de Jesus passa a estar em nós. Nos sela, nos cobre, nos lava, nos purifica. O lavar e o purificar está vinculado junto com a água. Dentro de nós tem uma mistura do sangue de Cristo e da água do Espírito. Dá para entender? Está dentro de nós. Era isso que Jesus estava falando. Olha, esse ritual todo que vocês fazem aí, de forma exterior, eu posso colocar no teu interior. E quando isso estiver no teu interior, mediante a fé, pelo crer, você vai ser o mesmo habitat onde Deus se manifesta. E você vai ter a mesma fluência dessas águas se movimentando no teu interior e para fora de ti, regando tudo na tua vida. Porque, irmãos, quando nós estamos mediante essa verdade, vivendo isso pela fé, o Espírito Santo, ele movimenta a água e o sangue dentro de nós, o sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado, o sangue que lembra a Deus que fomos remidos, que foi derramado o sangue que nos trouxe vida, que foi derramado sobre nós, o sangue que gerou salvação, o sangue que traz cura, o sangue que traz libertação, o sangue que nos transforma em filhos, mas também o Espírito Santo, que agregado com esse sangue, faz essa mistura no meu e no seu interior, aonde a vida é tão próspera, tão intensa, que ela começa a fluir, e ela vai trabalhando em cada área da nossa vida. Ela trabalha na nossa saúde, ela trabalha no nosso corpo, ela trabalha no nosso lar, na nossa família, no nosso casamento, trabalha no fruto da obra das nossas mãos, trabalha diante daquilo que a gente se propõe a fazer como instrumento de Deus, nos capacitando como um instrumento qualificado, aprimorado para fazer a obra do Senhor, vai fluindo em todas as áreas, vai promovendo esperança para a vida eterna. Dá para entender, irmãos? A gente é que limita as coisas. A gente é que limita. Jesus, quando estava falando rios de água viva, ele estava falando de água corrente.
Não é água parada. É água corrente, água que está sempre nova. É água que está sempre se renovando, levando embora a sujeira. E é por isso que ele falou do nosso interior. Porque esse movimento é no meu e no seu interior. É por isso, irmãos, que quanto mais resiliente a gente é com a ação da palavra e do Espírito, menos a gente usufrui. Porque a gente até permite um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas não o que Jesus quer, que a gente seja completamente entregue, rendido, como um barro na mão do oleiro, que ele pode trabalhar como ele quiser, dar o molde que ele quiser, dar a forma que ele quiser, da maneira que ele quiser, do tamanho que ele quiser, na estrutura que ele quiser, na dimensão que ele quiser. Quanto mais a gente resiste, menos a gente usufrui. Quanto mais a gente se doa, se entrega, mais flui, mais benefício nós temos, maior vida de qualidade nós usufruímos. Jesus estava dizendo do Espírito que haveriam de receber, o Espírito da verdade. Não diz o Espírito de verdade, diz o Espírito da verdade, porque ele pertence à verdade, ele é verdade, ele está na verdade, ele é a própria verdade. E quando eu me permito conhecer e aplicar essa verdade, tudo começa a fluir com maior vazão. Os problemas vão se tornando mais fáceis de resolver. As coisas difíceis vão ficando fáceis. Aquilo que antes era pesado vai ficando leve. Aquilo que antes estava trancado começa a abrir. Vocês já tentaram reter água? Eu me lembro uma vez, o meu pai fez um projeto para nós ampliar a cozinha da casa nossa. E aí ele me convidou para participar dessa empreitada. Eu era gurizão, né? Eu chegava do colégio, ele já me dava o pico e a pá, para mim me divertir, né? E aí eu ajudei ele a abrir as valas todas para botar o alicerce e as sapatas. Mas chegou um momento que nós estávamos cavando e nós achamos um veio d'água. Aí o meu pai olhou e disse: ah, não, isso aí não vai dar certo. Era um fiapo. Eu disse para ele: pai, isso é um fiapo d'água. Não, meu filho, nós vamos ter que canalizar isso daí, porque senão isso daí vai criar problema, é capaz de rachar o alicerce. Eu olhei para ele: para, né? Ele: meu filho, ouve o teu pai. Vocês não têm noção a trabalheira que deu para desviar o tal do córregozinho d'água. Eu ficava olhando para aquele olhinho d'água, a vontade que eu tinha era de botar uma rolha e dizer: ó, deu. Aí o meu pai, vocês lembram daquela enciclopédia Delta La Rosse? Eu tinha aquela enciclopédia. Meu pai pegou aquela enciclopédia e foi lá me mostrar o que era água represada, o que era água sob pressão. Ele começou a me dar uma aula. Aí eu fiquei analisando aquele negócio todo. Aí eu entendi o que ele queria dizer. Irmãos, nós tivemos que cavar uns outros negócios, encher de brita, de pedra, com uns negócios de metade de cano assim. Eram uns canos de cerâmica, tivemos que fazer um negoção todo para desviar dos alicerces, para depois ele botar a sapata e fazer a fundação. Mas aí eu entendi o que é água sob pressão. Você não consegue reter, ela vai encontrar outro caminho. Ela vai encontrar outro caminho. E se ela resolve encontrar o caminho para dentro de casa? Já imaginou? É a mesma coisa, irmãos. A gente às vezes quer ficar achando que Deus não é poderoso para fazer aquele obstáculo se movimentar. Ô pastor, mas o senhor não tem noção do tamanho do meu obstáculo. Se o obstáculo não movimentar, a água encontra outro caminho, meu querido.
mas Deus vai te fazer chegar onde tem que chegar. A gente só tem que liberar essa fluência, onde o sangue está presente, onde a água está presente. Pastor, como é que eu faço isso? Através da palavra, irmãos. Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. Quanto mais eu conheço a verdade, mais liberdade ele tem de fluir. Porque mediante o meu conhecimento da verdade, eu vou fazendo os ajustes necessários para que ele tenha maior liberdade de fluir através da minha vida. É isso que a gente tem que aprender. A vida da gente fica tão levinha, fica tão gostosa. Ô pastor, os problemas terminam? Não, os problemas não terminam. Porque nesse mundo a gente tem aflições. E como o próprio Jesus disse, a cada dia basta o seu mal. Ou seja, durante o dia nós vamos passar alguns cortados. Mas sabe qual é a diferença? Quem entende essa fluência do poder de Cristo, da presença do Espírito Santo na sua vida, no seu interior, quem entende não tem medo de desafio, não esbarra por incredulidade, não para por dúvida. Quem entende isso, sabe que a água fluindo, ela vai encontrar o seu curso, ela vai encontrar o seu caminho, ela vai produzir aquilo que ela tem poder de produzir, ela vai gerar o que ela tem poder de gerar a meu e a seu favor. Porque o que está em nós é o Espírito de Deus. Irmãos, só por essa frase já era para a gente ter um refrigério e um gozo dentro da nossa vida. O Espírito de Deus está dentro de nós. Ele está. E Ele é águas a jorrar. Ele é água que flui do nosso interior e contamina tudo na nossa volta que precisa ser contaminado para nós colher boas coisas, para nós colher do melhor do fruto da terra, para nós ter acesso à prosperidade, ao gozo, à alegria, ao refrigério, para nós ter acesso à vitória, às bênçãos, às conquistas, para nós termos o testemunho de que esse Deus é poderoso para produzir infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, mediante a sua graça liberada em Cristo Jesus para cada um de nós. A gente só tem que dar essa liberdade. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, aí é que vai fluir, aí é que vai jorrar. E ele estava falando do Espírito que haviam de receber. Nós já recebemos. Nós já recebemos. Já está em nós. Faz parte de nós. Está na nossa vida, está no nosso interior. E a responsabilidade de fazer fluir é minha e sua. É minha e sua, porque assim como no templo tinha que o altar ser regado, eu também preciso regar através da verdade esse altar no meu coração. Porque quando eu conheço essa verdade, eu sei o que agrada e o que não agrada a Deus. Eu sei o que é santo e o que é profano para Deus. Eu sei o que é moral e o que é imoral para Deus. Não de acordo com os conceitos dos seres humanos, mas de acordo com Deus, o que é santo, o que é profano, o que é moral, o que é imoral, o que é certo, o que é errado, o que é bênção, o que é pecado, o que é bênção, o que é maldição. Qual é o caminho certo, qual é o caminho errado. Quanto mais eu aplico essa verdade na minha vida, maior tem influência e maior as áreas que fazem parte da minha vida são contaminadas. Eles jogavam muita água
em cima do altar dentro do templo, para fazer jorrar muita água com sangue e se espalhar por todas as áreas da cidade. O Espírito Santo quer ter essa mesma liberdade, para através de nós contaminar todas as áreas possíveis, porque pelo conhecimento da verdade eu altero qualquer situação de qualquer área da minha vida, porque Ele é poderoso em obras, e mediante a fé tudo é possível, porque a fé está ligada com a verdade, e quando a fé está ligada com a verdade, e nós profetizamos essa verdade, junto com o Espírito, junto com a fé, junto com o crer, é as muralhas que caem. É as muralhas que caem. É os rios que se abrem. É o mar que se rende. É as janelas do céu que se abrem para nos trazer provisões. Porque fiel é o que fez a promessa. Sabe, irmãos, que a maior chave que nós temos para abrir as portas que queremos, a fim de alcançar e receber o que precisamos, se chama orar a palavra. Sabiam disso? Pastor, como é que se ora a palavra? Simples. Se você conhece, você diz: Deus, vou dar um exemplo. A minha vida está como uma terra seca. Mas tu, Senhor, diz que diante da aridez, tu tem poder de trazer mananciais de água. Tu coloca torrentes de água em terra seca. Estão entendendo, irmãos? Se a gente conhece, Senhor, eu tenho investido no teu reino, e tu disse pela tua palavra, que cada semente que eu semeio, mediante a fé no teu reino, ela tem poder de produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Pastor, tem que dizer essas coisas para Deus? Irmãos, a gente lembra a Deus o que Ele falou, porque aí a gente está lembrando Ele do compromisso que Ele assumiu, porque Deus não volta atrás no que Ele disse. É a mesma coisa a pessoa que está doente e enferma. Senhor, tu disse que tu és o Deus que sara, o Deus que cura. Tu disse que pelas pisaduras de Jesus já fui sarado. Tu disse que através da ação do teu Santo Espírito que habita em mim, Ele pode liberar o dom de cura que venha fluir e regar a minha terra de tal maneira que produza que eu seja sarado, curado. Isso é orar a palavra, irmãos. É você lembrar a Deus o que Ele disse. Mas para lembrar a Deus o que Ele disse, tem que conhecer. Amém? Por isso que Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, aí é que o negócio vai jorrar. Porque o Espírito e a palavra estão juntos. Porque o Espírito e a remissão estão juntos. Porque o Espírito e o conserto estão juntos. Porque o Espírito e a vida estão juntos. Dá para entender, irmãos? Jesus nos testemunhou quando saiu dele sangue e água, dizendo que em nós se aplica a mesma coisa, o mesmo princípio, tem o mesmo poder, a mesma fluência, a mesma vazão, e pode produzir o mesmo resultado. Fique de pé.